Bom dia, querido irmão. Bom dia a todos vocês que estão fazendo parte desse estudo. Hoje vamos entrar na lição de número 15, a lei moral. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração hoje, te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Como nós vimos como nós vimos na lição anterior, existe 4 tipos de leis: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde e a lei moral. É o que nós vamos ver hoje. A lei moral é a lei dos 10 mandamentos. Por que fala de moral? Porque fala sobre o caráter de Deus. A primeira pergunta é: quais são os 10 mandamentos para o ser humano? Olha lá, e quem escreveu? Você vai para Êxodo capítulo 20 e lá você vê os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás nem lhes darás culto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que toma seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. E aqui em Êxodo 31:18 diz que essas tábuas de testemunho foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Agora, segundo Jesus, em quantas partes estão divididas os 10 mandamentos? Mateus 22 e o verso 36. Mateus 22, o verso 36 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois depende toda a lei e os profetas. Aqui tem uma palavra interessante, né? A palavra depende. Veja que Jesus não diz assim, esses dois eu estou substituindo os 10 por esses dois. Porque tem gente que pensa assim, né? Tem gente que diz assim: Deus está substituindo os 10 pelos 2. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, desses dois depende. Claro, para eu guardar os 10 eu tenho que ter o amor. O amor ao próximo para guardar o amor a Deus para guardar os 4 primeiros e o amor ao próximo para guardar os 6 últimos. Qual foi a atitude de Jesus com relação à validade da lei? Olha o que ele disse aqui em Mateus capítulo 5, verso 17, olha só: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ar ou um tio, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Olha que interessante. Então veja qual foi a atitude de Jesus, né? Vamos ao capítulo 19, verso 17. Capítulo 19, verso 17 diz assim, respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, pois, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Percebe que o próprio Jesus manda guardar os mandamentos? E João capítulo 15 e o verso 10 diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha como eu tenho guardado o mandamento do meu Pai. Acaso Deus permite mudança no mandamento? Claro que não. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22. Diz assim, eu e a tudo 22:18, Apocalipse. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então não podemos acrescentar, né? Não podemos acrescentar nem modificar nada. O que o apóstolo Paulo fala a respeito dos mandamentos? Será que os mandamentos deixaram de ser reais deixaram de ser vigentes por causa da graça?
né? Já que estamos vivendo debaixo da graça, como alguns pregam aí, estamos vivendo debaixo da graça, não precisamos mais da lei. Será que foi isso que Paulo disse? Vamos ver, Romanos capítulo 3, verso 31, diz assim, ó: anulamos, pois, a lei por causa da nossa fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Olha que coisa interessante. E o capítulo 7, verso 12, diz assim, ó: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, refletindo exatamente o caráter de Deus. Agora, segundo a Bíblia, o que aconteceria com a lei de Deus no futuro, né? O que a Bíblia fala o que aconteceria com a lei? Embora tem todos esses textos dizendo que a lei não deve ser abolida, que a lei não deve ser modificada. Jesus disse que não veio para abolir, não veio para modificar nada, ok? Mas o que a Bíblia fala? Olha o que diz aqui Daniel, capítulo 7, versículo 25. Se você ler todo o capítulo 7, você vai ver que a profecia fala de um poder que vai surgir, que surgiu ao longo da história, e este poder, diz o versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha que interessante, a própria Bíblia diz que haveria um poder religioso que iria mudar a lei, ia modificar a lei. Interessante isso. E olha o que diz aqui Romanos capítulo 1 e o verso 25. Romanos 1, 25 diz assim, ó, em complemento a esse pensamento, né? Romanos capítulo 1 e o verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar de Criador, que é bendito e eternamente. Então esse poder religioso, além de mudar a lei, iria também trocar a verdade por mentira e ia colocar alguém para ser adorado no lugar de Deus. Ok? Em lugar de mandamentos, o que este poder religioso instituiu no lugar dos mandamentos, no lugar da lei de Deus? Vamos para Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 6 a 9. Olha o que diz aqui Marcos capítulo 7. 6 a 9. Respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai as tradições dos homens. E disse ainda Jesus, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Olha só que interessante, trocando aquilo que é mandamento por algo que foi instituído pela igreja. Invalidando a palavra de Deus, diz o verso 13, pela vossa própria tradição, porque vós mesmos transmitistes e fazei muitas outras coisas semelhantes. A tradição passa a ser mais importante do que a palavra de Deus. Eu pergunto, que poder religioso fez isso? Que poder religioso fez isso? Só tem um poder religioso que fez isso. Se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Ela fez isso. Ela trocou, né? Mudou o mandamento. Se você pegar os 10 mandamentos do catecismo e pegar os 10 mandamentos da Bíblia, você vai ver que está diferente. Ok? Não adulterarás, tem não pecar contra a castidade. No lugar do sábado tem guardar domingos e festas, tirou o mandamento que fala de adorar imagens, todas essas coisas aí estão modificadas. Agora a pergunta é, o que é importante para Deus dentro desse contexto da lei? O que é importante para Deus? Atos capítulo 5 e o verso 29 diz assim, ó, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Você tem obedecido a Deus ou aos homens? Você tem seguido a Deus ou tem seguido aos homens? Você tem feito a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Você tem obedecido os mandamentos de Deus ou os mandamentos dos homens? Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Olha o que diz Tito 1,14. E não se ocupe com fábulas, nem com mandamentos de homens, desviando-se da verdade. Deus espera que você siga a verdade. Deus espera que você guarde os mandamentos dele, não os mandamentos instituídos pelos homens.
E o nosso compromisso de fé diz: você crê que os 10 mandamentos como norma vigente ainda está válida? Você rejeita as tradições e imposições do homem, afastando-se da verdade? É seu desejo seguir os 10 mandamentos de Deus, obedecendo e praticando o que está escrito lá? Se essa é a sua vontade, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo. Continue nos abençoando. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te dê um bom dia. Até o próximo estudo. Eu espero por vocês.